Olá, esse é o canal Mundo Descomplicado. Eu sou o professor Jax e hoje eu vou falar sobre alguns pontos da África, a questão das altitudes. Então eu vou começar aqui falando sobre o deserto do Kalahari, que fica lá no sul do continente africano. O deserto que apresenta as maiores altitudes no continente africano é o Kalahari. Ele tem uma altitude média entre 850 e 1.200 metros. Primeira coisa, quando for mencionar altitudes de determinados continentes, países ou regiões, a gente tem que começar sempre com uma ordem crescente, do menor para o maior. Nunca começar da parte maior para menor. Ou seja, se a altitude ela varia de 0 a 150, tem que começar primeiro. A altitude varia de 0 a 150, não de 150 a 0. Isso é um dos pontos. Continuando aí analisando pontos da África, próximo aí ao deserto do Kalahari, a gente consegue visualizar a cordilheira de Drakensberg, que é a principal cadeia de montanhas do sul da África. Então, se a gente analisar o mapa, se eu tivesse na parte da cordilheira de Drakensberg e eu quisesse voltar para o deserto do Kalahari, ali na parte da onde se encontra a Namíbia, para que sentido eu teria que ir? Então, se vocês olharem aqui, a Rosa dos Ventos que está bem ao lado, vocês vão conseguir perceber que a Rosa dos Ventos vai apontar certinho a direção para onde eu deveria sair se eu fosse da Cordilheira de Drakensberg rumo à Namíbia. Eu ia em sentido noroeste. Na Rosa dos Ventos aqui ao lado direito, a inclinação fica perfeita apontando a direção noroeste. Subindo lá no norte da África, eu quis agora pesquisar sobre a questão da altitude do Senegal e do Egito, dois países que estão em lados opostos ao norte da África. E aí, se eu for analisar o mapa da esquerda com o mapa da direita, que mostra Senegal e Egito, e aí eu vou conseguir definir qual a altitude máxima e mínima desses dois países. Então vamos lá. Como eu havia explicado para vocês, a gente tem que começar pela altitude mínima para a altitude máxima. Uma ordem crescente. Então se a gente analisar Senegal, a gente consegue perceber que ele está localizado na parte onde tem um verde mais escuro e um verde mais claro. Então ele está naquela parte entre 0 e 150 metros. Se eu fosse responder qual a altitude de Senegal entre a máxima e a mínima, eu ia responder de 0 a 150. E o Egito? O Egito ele se encontra aqui, como vocês podem ver no mapa, do lado direito. Ele é ligado ali ao continente asiático. Se a gente reparar aqui nas cores, analisando a altitude mínima, vai perceber que tem um verde claro. Então, o verde claro é 0. E agora, qual que é a altitude máxima que o Egito alcança? Ele apresenta lá um amarelo quase laranja. Então, a gente pode definir como o Egito tendo uma altitude mínima de 0 metros a 1.200. Então, o Egito vai de 0 a 1.200 metros. E para fechar, eu queria falar sobre o Nilo, que já foi considerado o primeiro maior rio do mundo. Hoje é considerado o segundo maior rio do mundo, perdendo para o Amazonas. Na cidade de Khartoum, capital do Sudão, o Nilo Azul ele se junta ao Nilo Branco. Mais ao norte, outro rio chega a ele, o Atibara. Tanto o Nilo Azul quanto o Atibara nascem nas montanhas da Etiópia. Então eu queria definir aqui com vocês as altitudes do rio Nilo, da nascente até a foz. Então vamos analisar aqui por esse mapa onde eu destaquei.
Como vocês podem ver, o rio Nilo ele se desmembra aqui quando ele chega na Etiópia. Ele desmembra entre o Nilo Azul e o Atibara. Então, onde o rio Nilo nasce? Ele nasce aqui, nesse desmembramento entre o Nilo Azul e o Atibara. Essa região, essa parte aqui, ela é uma parte que fica destacada um laranja mais forte. Como vocês podem ver, a questão das altitudes aqui do lado esquerdo, marcam que esse laranja bem forte destaca 3.000 metros. Então, assim, o rio Nilo Azul e o Atibara, que são as nascentes do rio Nilo, nascem nas montanhas da Etiópia a 3.000 metros de altitude. Agora vamos ver onde ele vai desaguar, que é o que determina a foz dele. Qual a altitude do Nilo na sua foz, na onde ele deságua. O Nilo ele vai desaguar lá no mar Mediterrâneo. Como vocês podem ver aqui, na parte norte da África, a gente pode perceber que ela tanto tem um verde clarinho quanto o verde mais escuro. Então, como a gente determina as altitudes do menor para o maior, a gente pode dizer que a foz do Nilo é no mar Mediterrâneo, numa altitude entre 0, que é o verde mais escuro, e 150 metros de altitude, que é o verde mais claro, certo? Então, se a gente fosse destacar lá as altitudes da foz no Nilo, a gente destacaria entre 0 e 150 metros. Então, eu queria tirar essas dúvidas aí sobre a questão das altitudes no continente africano. É um assunto um pouco difícil, você tem que sempre analisar aqui o mapa, analisar as cores do lado esquerdo, estar sempre atento, saber onde ficam determinados países para poder fazer isso com precisão. Eu espero que eu tenha ajudado. Quem gostou do vídeo pode se inscrever no canal e até mais.